Ok. Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Alegria poder estar entrando no seu lar mais uma vez nessa noite, 7 de março de 2021. Nós estamos aqui online e é uma alegria poder entrar na sua casa para cantar louvores aí, para ministrar a palavra de Deus aí. E daqui a pouco nós teremos a ceia do Senhor. Antes de começarmos a adorar ao Senhor com as nossas canções, eu gostaria de orar a Deus, pedindo que o Senhor abençoe esse culto e que o Senhor possa fazer morada na sua casa e que a presença dEle venha sobre as nossas vidas. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te agradecemos nesse momento por podermos estar aqui celebrando esse culto online, entrando, ó Deus, no ambiente onde o teu filho, onde a tua filha se encontra nesse momento. Nós pedimos que a paz do Senhor entre nessa casa, entre nesse ambiente. E que os louvores que aqui serão ministrados possam atrair a tua presença sobre essa casa. Que o espírito de adoração venha sobre esse lar. E que todo o poder das trevas seja quebrado através do louvor ao teu nome. Tu, Senhor, habita em meio aos louvores. E por isso nós te rendemos graças em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor, seja onde você estiver, na sua casa. Vamos fechar nossos olhos neste momento. Nós te adoramos, papai. És bem-vindo, és bem-vindo. Te adoramos, te convidamos. Te adoramos. Te convidamos. És bem-vindo.
noite. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, sempre será santo, santo é o Senhor Deus. Te adoramos, digno de louvor. Amém. Vamos cantar todos juntos. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Te adoramos, Jesus. Santo, santo tu és. Santo, santo tu és. Aleluia. Santo, 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 santo. Eu não conheço outra canção que lhe descrevas em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descrevas. Vamos dizer todos juntos nessa noite. Santo, Santo, Deus poderoso, somente tu és santo, santo. Deus poderoso, Eu não conheço outra canção que lhe descrevas em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descrevas em perfeição. Santo, 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 Deus poderoso,
santo. Tu és santo. Começa a dizer isso aí dentro da sua casa. Começa a dizer isso aonde você está agora. Começa a dizer o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é poderoso. Santo, 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 santo. Senhor, bendito seja o teu nome, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que a presença de Deus possa estar na sua casa, que essas canções, que na verdade são orações cantadas, possam mudar o ambiente, mudar o contexto da sua vida, o contexto da sua família, o contexto da sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nesse momento agora nós vamos orar. Eu quero orar a Deus, consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Você que tem o seu dízimo, sua oferta aí na sua casa e não sabe como entregar, você tem aí o QR Code, né? Logo aí na tela, você só mirar aí o seu celular nessa direção aí, e vai te levar direto para a conta lá da igreja, e você pode estar fazendo sua transferência bancária, ou agora nesse momento também está sendo passado aí os endereços, né? Aliás, as contas bancárias da igreja, na qual você pode fazer a sua contribuição. Estão aí os bancos, tanto Sicoob, Santander, Bradesco, você pode estar fazendo a sua doação, ou através do QR Code, aí, como eu disse, colocando aí o seu celular nessa direção também vai te levar direto para a conta da igreja. Enquanto você consagra a sua oferta ao Senhor, nós vamos cantar uma canção ao Senhor. Enquanto nós cantamos, vai ficar na tela aí o endereço, né, as contas bancárias, para que você possa anotar, que você possa tirar uma fotografia para depois você estar fazendo seu depósito, seu dízimo, da sua oferta ao Senhor. Vamos adorar e logo após eu vou fazer essa oração. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Amém, amém. Que Deus possa estar abençoando sua vida. Eu quero orar agora nesse momento. E nesse momento de oração, eu também quero orar por pessoas que estão enfermas. Quero convidar você para junto nós levantarmos um clamor a Deus pela cidade de Formiga. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso município, com tantas infecções,
pela Covid, e nós vamos orar também nesse momento por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão ali, trabalhando também para que essas pessoas possam ser curadas. Feche os seus olhos, se você puder. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós consagramos os dízimos e as ofertas que serão entregues no teu altar. Esses dízimos e ofertas que essa pessoa agora consagra a ti, ó Deus. O desejo dela era de estar aqui agora, no prédio, para fazer isso, Senhor. Mas não foi possível, então nós oramos abençoando na casa dela e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dela. Pai, nós colocamos também a cidade de Formiga. Nós oramos, ó Deus, por todos os moradores dessa cidade, por todos aqueles que estão na zona urbana, na zona rural. Pai, venha com o teu poder, guarda-os, proteja-os. Pai, eu oro por aqueles que estão enfermos. Eu oro por aqueles que estão, ó Deus, acamados, por aqueles que estão em quarentena. Senhor, visita-os, ó Deus, com o teu poder. Traga cura sobre os corpos, traga cura sobre a mente dessa pessoa, libertando-a de toda a opressão, de todo o pensamento ruim. Deus, todo pensamento maligno provocado por essa enfermidade, todo pensamento de medo, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão hospitalizados, eu oro por aqueles, ó Deus, que estão ali trabalhando, médicos, enfermeiros, por todos aqueles que compõem, ó Deus, o corpo clínico da Santa Casa, ó Deus, dos hospitais dessa cidade, do Hospital Santa Marta também. Pai, nós oramos agora, Pai. Eu oro para que o teu poder venha sobre a vida dessas pessoas, que não sejam as mãos delas, mas sejam as mãos do Senhor, que não seja o olhar deles, mas que seja o olhar do Senhor sobre os enfermos. Pai, nós declaramos a cura sobre todas as pessoas enfermas agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, antes de começar a ministrar a palavra, eu gostaria de dar aqui alguns avisos. Nós nem vamos colocar hoje o Vale News, porque nós não sabemos como é que serão as coisas, está tudo muito incerto. Mas o fato é que hoje, domingo 7 de março, nós não tivemos os nossos cultos presenciais por causa desse decreto que surgiu nessa semana, pegando a todos nós de surpresa. O decreto vale até amanhã, 8 de março. Então nós vamos aguardar uma nova publicação pelo chefe do executivo, o prefeito, e assim que ele então lançar um novo decreto, então nós vamos nos posicionar em como será o próximo final de semana. Dependendo do que acontecer, se for mantido dessa forma por um bom tempo, então nós vamos realizar 2 cultos pela manhã e um às 5h30 da tarde no domingo. À noite, durante a semana, as nossas programações continuarão online, mesmo porque o decreto fala que a partir das 19 horas não deverá haver nenhuma atividade. Então, fique atento às nossas redes sociais, nos acompanhe no Instagram, no Facebook. Nós também estaremos enviando mensagens pelo WhatsApp. É a maneira que nós temos de nos comunicar com vocês, para que nós também possamos compartilhar aquilo que foi o posicionamento nosso. Então, eu sei que você gostaria que eu desse uma palavra hoje. Vai ser desse jeito, mas o decreto não está na minha mão. O decreto está na mão do prefeito. Então, eu tenho que aguardar o posicionamento dele para que nós também nos posicionemos. Amém? Enquanto isso, vamos nos continuar batalhando em oração, orando por todas as pessoas, orando pelas autoridades. Ore pela vida do nosso prefeito também, porque eu acredito que ele está debaixo de uma grande pressão e que Deus lhe dê sabedoria para que ele possa conduzir esse momento. Nós sabemos que nós temos, de fato, as infecções, os vírus, mas nós sabemos também que existem pessoas que precisam trabalhar, pessoas que estão sem trabalhar e por outro lado, também passarão por privações e por situações complicadas. Falando sobre isso, gostaria também de deixar para você que deseja contribuir. Pastor, eu quero contribuir com uma cesta básica, quero contribuir com um alimento não perecível. Olha,
A igreja, o prédio da igreja, ele está aberto durante o dia. Você pode passar por aqui, fazer a sua doação, ou mesmo lá na secretaria da igreja, você pode estar passando por lá e fazendo também a sua doação. Amém? Abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Deixa eu botar esse microfone em algum lugar antes que ele faça bagunça, antes que ele caia. Pronto. Atos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Atos 5, 1. Mas certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de 3 horas, entrou também sua mulher, Safira, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te sepultarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Amém. Sabe, essa palavra ela é muito interessante. O texto diz que as pessoas que frequentavam o cristianismo, que estavam, os primeiros cristãos, estavam se rendendo a Jesus naquele tempo, eles voluntariamente venderam suas propriedades. E ao vender suas propriedades, eles doaram aquelas propriedades aos apóstolos, para que os apóstolos, então, administrassem a obra de Deus com aqueles recursos. Ninguém era obrigado a fazer isso. As pessoas faziam isso de forma voluntária. E dentre aquelas pessoas que estavam ofertando ao Senhor dessa forma, tinha um casal, cujo nome era Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade também. Só que ao invés de entregar todo o recurso obtido daquela venda aos pés dos apóstolos, não. Eles retiveram uma parte. Retiveram. Ficaram com uma parte. E depois mentiram, dizendo que haviam depositado tudo ali. O texto diz então que Pedro
diz para Ananias: por que você deixou Satanás encher o seu coração para mentir ao Espírito Santo, retendo preço, retendo parte do valor da herdade? E ele diz no versículo 4, guardando-a, não ficava para você? E vendendo-a, não estava em seu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mentistes a Deus. E quando ele falou isso, Ananias caiu e já caiu morto. E os jovens que estavam ali sepultaram Ananias. Mais tarde, vem Safira, sua mulher, provavelmente procurando o marido, não sabendo o que havia acontecido. E Pedro diz para ela: olha, Safira, olha só que interessante. Pedro faz essa pergunta. Olha o que diz. Um espaço de 3 horas depois, entra a mulher. E Pedro pergunta: vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Pedro disse: olha, por que você e seu marido se consertaram, ou seja, fizeram essa combinação para mentir, para tentar a Deus? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido e também sepultarão a você. E ela também caiu morta naquele momento. E a Bíblia diz que houve um grande temor sobre a igreja. Irmãos, eu quero dar continuidade no tema que eu tenho falado nesse meio de tempo. Caráter. Caráter deformado. Um caráter deficiente. As marcas e o que um caráter deformado pode provocar na vida de uma pessoa. Interessante é que quando a gente fala dessa questão de caráter, o grande problema não é errar, não. O grande problema é o que nós fazemos com o nosso erro. Todo exemplo na Bíblia de pessoas que tiveram um caráter deformado, quando você começa a analisar as histórias bíblicas, não tem a ver com os erros com que aquela pessoa cometeu. Não. Você vai observar que tem a ver com a forma que eles lidaram com os erros que eles cometeram, tentando mentir, tentando encobrir, tentando esconder o erro. Foi assim com Geazi, quando eu li naquele texto da última ceia passada. Foi assim com Caim, quando ele mata o seu irmão, Abel. Deus pergunta: aonde está Abel? E ele poderia ter dito: olha, eu matei, eu fiz, mas não. Ele diz: sou eu, guardador do meu irmão. O mesmo acontece com Adão, quando Deus pergunta: onde estás, Adão? E ele diz: estava nu, tive medo e me escondi. Bom, ele estava nu desde o princípio. Nem saber mentir ele soube, porque o ser humano não foi projetado para mentir. O ser humano não foi programado para mentir. Se você mente com a sua boca, os seus dedos te entregam, já dizia Freud. Então nós precisamos entender que nós não fomos programados para a mentira. E agora, quando Ananias, como Safira, eles têm a oportunidade de falar a verdade, eles não falam. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendestes portanto aquela herdade? Ela poderia ter dito: não foi tanto. Nós infelizmente fraquejamos e mentimos. Não, mas ela mente, confirmando a mentira do marido. Sim, portanto. E ela cai morta. Ali diz o texto. Ouça isso. Caráter correto não tem a ver com perfeição. Não. Caráter correto tem a ver com transparência e quebrantamento. A deficiência não é o erro em si, mas o que a gente faz com o erro que nós cometemos. Deus não espera de nós perfeição. Eu tenho falado sobre isso nos domingos, mostrado dentro da palavra de Deus. Não, Deus não espera perfeição. Então o que Deus espera? Transparência. Quebrantamento diante das nossas falhas, das nossas mazelas, dos nossos erros.
Davi, depois de cometer aquele adultério, aquele homicídio absurdo, no Salmo 51, ele escreve um salmo, o Salmo 51 é um salmo de arrependimento, e no versículo 17 ele diz assim: sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quando eu e você erramos, tudo bem, Deus não espera de nós perfeição, mas quando nós tratamos com desonestidade, com o nosso erro, com inverdades, sem transparência, é aí que mora o perigo. Por quê? Porque ao fazer isso, na verdade, nós estamos achando que as trevas é mais segura do que a luz. Presta atenção, você errou, está errado. Só que ao invés de, quando você fala a verdade, quando você é transparente, você está usando de luz sobre o seu erro. Mas quando você tenta esconder, maquiar, enganar, você está usando de trevas. Você pensa que a treva é mais segura do que a luz. Esse é o grande erro. Porque o salmista já dizia, um abismo gera outro abismo. Ao procurar consertar nas trevas, você está gerando um outro mal sobre a sua vida. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por quê? Davi era perfeito? Não. Davi cometeu erros que talvez você nunca cometeu na sua vida. Davi talvez seja pior do que eu, pior do que você, os erros que ele cometeu. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí eu te pergunto, porque ele não tinha erros? Não, ele tinha erros e tinha gravíssimos erros. Então por que ele era segundo o coração de Deus? Porque ele respondia aos feedbacks, ele respondia ao retorno dos seus erros. Como assim, pastor? Quando Davi peca, adultera com Batseba e provoca o homicídio de Urias, mais tarde vem o profeta Natã, homem de Deus, e Natã aponta o dedo para Davi e acusa o pecado de Davi. E quando Davi, então, ouve a sentença da boca do profeta, o que Davi faz? Ele se arrepende, ele chora, ele busca o arrependimento. Como rei, ele poderia fazer a mesma coisa que Herodes. Quando Herodes, acusado por João Batista, o pecado de adultério que ele tinha, qual foi a atitude de Herodes? Mandou matar João Batista. Eu posso dizer que Davi poderia ter mandado matar Natã. Como rei, talvez ele pudesse fazer isso. Mas o que ele fez? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Irmão, irmã, não é sobre o seu erro. É sobre o seu arrependimento. Não é o que você fez. É a forma como você se comporta depois que você faz. É justamente isso que Deus chama a minha e a sua atenção. É justamente isso que esse livro chamado Bíblia, Palavra de Deus, trata conosco. Eu e você precisamos ter essa clareza. A marca de Davi era o arrependimento. Uma pessoa que tem um caráter deficiente, ela tem algumas marcas. E eu posso ver isso na vida de Ananias e Safira. A primeira marca de uma pessoa que tem caráter deformado, a primeira marca é gente que está preocupado com a aparência, mais preocupado com o exterior do que com o interior. E foi justamente isso que aconteceu. A grande questão desse texto de Atos 5, de Ananias e Safira, a grande questão foi falsa aparência. Ou gente que quer impressionar. Preste atenção. As pessoas vendiam suas propriedades, pegavam o recurso, o dinheiro, e levavam até os apóstolos. Preste atenção. Não havia uma lei para isso.
Não havia uma regra para isso. As pessoas faziam isso de forma voluntária. E o Ananias e a Safira, vendo eles fazerem isso, o que eles fizeram então? Qual foi o comportamento deles? Sabe o que eles fizeram? Foram lá para manter uma aparência. Eles não precisavam vender a propriedade deles, não precisavam. Não precisavam. Eles foram lá, pegaram a propriedade, venderam, trouxeram o valor, pegaram parte do valor. Vou dar um exemplo aqui, de repente venderam por 100 mil, ficaram com 90 e levaram 10 e falaram, olha, está aqui tudo. O que eles estavam fazendo? Aparência. Eles não tinham que vender, ninguém é obrigado. É a mesma coisa de você pegar um envelope de dízimo na hora do culto, pegar um envelope vazio e levantar o envelope e sair com ele para vir colocar aqui no gasofilácio. Só para as pessoas verem que você está contribuindo. Para quê? Ninguém está te obrigando a entregar dízimo. Ninguém está te obrigando a entregar oferta. Para que Ananias e Safira? Por que eles fizeram isso? Apenas para manter aparência. Deus abomina quem vive de aparências. Por isso Jesus teve muito problema com os fariseus. Por isso Jesus disse aos fariseus, sepulcro caiado. Por dentro está podre, fedendo, mau cheiro. Por fora, mármore, tudo arrumadinho, bonito. Deus tem problema com quem vive de aparência. Segundo ponto de uma pessoa que tem um caráter deformado, sabe qual que é? É o tipo de gente que se isola ou busca maus relacionamentos. Preste atenção. Por que Judas, ao trair Jesus, foi atrás daqueles sacerdotes infiéis? Por quê? Porque eles eram igual a ele. A minha mãe, desde criança, já me dizia, meu filho, um gambá cheira o outro. Por que o Ananias se apaixonou pela Safira? Por que Ananias e Safira não se casaram? Por quê? Porque era farinha do mesmo saco. Da maneira que Ananias mentiu, a Safira foi conivente com a mentira dele. Então, pessoas de um caráter deformado, elas sempre vão buscar pessoas iguais a elas. Gente que parece com elas. Por quê? Porque elas se atraem por pontos de identificação. Ou então, se fecha, fica sozinho, como diz Provérbios, sobre aquele que se isola, busca seus próprios interesses. Gente que tem deformidade no caráter, ele vai se relacionar com gente que tem fraquezas iguais, fragilidades iguais, que pensa igual. Interessante que o caráter deficiente, ele marca o seu destino. Eu vou repetir isso. O caráter, e não depende se ele é deficiente. Ouça isso que eu estou te dizendo. O caráter, o seu caráter, vai definir o seu destino. O nosso caráter é um prenúncio, um presságio, uma pista de como será o nosso destino. Quanto maior for a sua integridade, maiores serão as chances de você ter um destino bem-sucedido na vida. E quanto maior for a sua deficiência de caráter, quanto maior for a sua desonestidade, quanto maior for a sua falta de integridade, de verdade, quanto maior for a deficiência do seu caráter, maiores serão as chances de um destino frustrado, destruído pelas suas próprias mãos. Há uma passagem em Provérbios que diz que aquele que adultera destrói a si mesmo. O texto diz isso. É sério, é muito sério. Há uma relação do seu caráter
com o seu amanhã. Há uma relação do seu caráter com os futuros que virão a acontecer. Há uma relação, e eu digo, uma relação muito forte. Se você tem um caráter sadio, você terá probabilidades de ter um casamento sadio, de ter um casamento abençoado, de ter um casamento melhor. Se você tem um caráter sadio, você terá probabilidade de ter filhos íntegros, que te darão alegria na vida. Se você tem um caráter sadio, você terá maior probabilidade de ter portas abertas para você ao longo da sua vida. Ao contrário, se o seu caráter é deficiente, você tem probabilidade de não ter um bom relacionamento no seu casamento. Se o seu caráter é deformado, com certeza você vai ter prejuízo na relação com seus filhos. Com certeza você vai ter prejuízo na sua vida profissional. As portas vão se fechar para você. Não precisa ser inteligente para saber disso. Basta apenas um pouquinho, uma gotinha, como diz o bom mineiro, um cadinho de bom senso, para entender que o seu caráter define o seu futuro. O seu caráter define o seu amanhã. Pastor, eu estou até preocupado agora, porque alguém disse que pau que nasce torto, morre torto, e até a cinza é torta. Então quer dizer que o meu caráter não tem jeito. Quando eu falo essa questão de pau que nasce torto, morre torto, e até a cinza é torta, eu lembro da minha mãe. Um dia chegaram para minha mãe, eu ainda não tinha me convertido ao Senhor, e falaram assim para minha mãe: olha, ele não tem jeito não, porque isso aí, pau que nasce torto, morre torto, e até a cinza é torta. E minha mãe respondia assim: só que você esqueceu que Jesus é carpinteiro, e ele pode consertar esse pau torto. O que eu posso te dizer é que se de fato você entregar sua vida ao Senhor, o seu caráter pode ser mudado. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus como gente que não tem do que se envergonhar. Gente, obreiro, fala obreiro aprovado. E uma das ferramentas que eu percebo, eu poderia falar de várias, mas o tempo não me permite, uma ferramenta que Deus trabalha o nosso caráter se chama sofrimento. Aí eu volto na mensagem de domingo passado, quando eu pregava sobre o vaso do oleiro. Quando o oleiro amassa o barro, aquele amassar é pesar a mão. O sofrimento, ele pode ser uma ferramenta de tratar caráter. Olha o que a Bíblia diz, se você está com sua Bíblia aberta aí, Provérbios, capítulo 19, versículo 19, diz assim: o homem de grande ira tem de sofrer o dano. Olha só. O homem de grande ira tem de sofrer o dano. Porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Olha o que a Bíblia está dizendo. O homem de grande ira, a pessoa que erra, que falha através da ira, do ódio, que mata ou que espanca, sei lá. Essa pessoa, a Bíblia diz que ela tem de sofrer o dano. Porque se ela não sofrer o dano, o que o texto está falando? Se você o livrar, ele virá e fará novamente. Então, o que eu entendo disso? Noutras palavras, o que o texto está dizendo? Noutras palavras, o comportamento errado tem que ter uma consequência. Tem que haver uma consequência para o comportamento errado. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Esse mesmo princípio, eu poderia aplicá-lo a uma criança. É o caso da criança. Se ela faz errado e não existe uma correção, você não está induzindo ela ao ensino. Se ela faz errado
e você não a corrige, o que vai acontecer? Ela vai fazer errado, e errado, e errado, e errado. Então, quando o Provérbios diz, o homem de grande ira tem que sofrer o dano, é porque o dano ajuda a corrigir. Quando eu paro para analisar essa questão do texto dizendo, né, se você livrar do dano, ele vai fazer de novo. É o que está dizendo Provérbios 19. Sabe, isso aí me lembra do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Ele pega a herança antecipada dos pais, do pai, e vai para uma terra longínqua, e lá na terra longínqua, ele gasta tudo o que ele tinha, acabou com tudo, e por último ele já não tinha mais nem dinheiro para comer, passa fome, ele vai para onde havia porcos, né? Aqui em Minas a gente chama manga de porcos, na roça a gente fala uma manga de porcos, ele vai para lá e vê aqueles porcos e ele deseja comer da comida dos porcos, porque ele não tinha mais o que comer. Naquele momento, olha o que diz o texto, eu vou ler. Lucas 15, 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, eu gosto muito da palavra que diz assim, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Presta atenção. Ele pegou a herança do pai, foi gastar com prostituição, com jogos. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. E por que ele foi para uma terra longínqua? Para não ter ninguém para dar satisfação. Aqui eu gasto do jeito que eu quero, faço o que eu quero, é meu, acabou. É isso. E lá, enquanto ele tinha, ele nem lembrava de pai, de nada. Ele foi acabando com tudo. Quando ele perdeu tudo, aí ele vê os porcos, com fome, vontade de comer, vê os porcos comendo ali restos. Foi naquele momento que ele perdeu tudo, que a ficha dele caiu. Foi naquele momento que a Bíblia diz que ele caindo em si, parafraseando, quando a ficha caiu, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ouça isso. Esse episódio de sofrimento, ele foi a ferramenta na vida do filho pródigo para ele cair em si. Muitas pessoas devem ter dado conselho, não faz isso, você está acabando com a herança, você vai falir. Provavelmente muitas pessoas passou pela vida dele, deu conselhos, mas foi como que não falar absolutamente nada. Nada. Mas quando ele perde tudo, aí vem o sofrimento. E é no sofrimento que ele caiu em si. Agora eu fico pensando, loucura minha, mas eu fico pensando, sabe? Já imaginou assim, se emendasse o texto do filho pródigo com o texto do bom samaritano? Já imaginou se aparece um bom samaritano no caminho do filho pródigo e vê o filho pródigo ali querendo comer comida de porcos? Aquela pessoa fala, tá, coitadinho do filho pródigo. Ah, não, eu vou falar com o pastor da minha igreja, nós vamos fazer uma cesta básica e nós vamos ajudar o filho pródigo. Parece uma cena engraçada essa que eu estou falando, porque minha cabeça foi lá no bom samaritano. Mas presta atenção nisso. Já imaginou se chega alguém ali naquele momento e dá uma cesta básica para o filho pródigo? Sabe o que ia acontecer? Iria atrapalhar todo o processo de Deus na vida dele. A cesta básica, nesse caso, iria aliviar o sintoma, que era a fome, mas não ia trabalhar a causa da escassez, a causa da miséria, que foi o espírito de rebeldia que estava na vida dele, que levou ele àquilo. Não que eu seja contra dar cesta básica, a igreja dá muita cesta básica para as pessoas. Agora, eu sou extremamente contra sustentar pessoas com cesta básica. Cesta básica é para aliviar o sofrimento.
Porque se você continua dando aquilo para a pessoa, ela nunca vai romper na vida dela. Ela vai ser escrava daquilo a vida toda e vai viver na miséria e na escassez. O que eu quero dizer, na verdade, não é nada sobre cesta básica. O que eu quero dizer é que existem pessoas que estão sofrendo, como o caso do filho pródigo, e que eu não posso aliviar o sofrimento dele. Porque se eu aliviar o sofrimento dele, eu vou atrapalhar o processo de Deus sobre a vida dele. É o tipo de gente que precisa chegar no fundo do poço para cair em si mesmo. Essa experiência de dor, ela serve para provocar mudança. Porque o sofrimento, ele é uma ferramenta de mudança no nosso caráter. O sofrimento, ele nos tira da zona de conforto. Como assim me tira da zona de conforto? O que é zona de conforto? Eu vou dar um exemplo, nesse contexto que eu estou falando. Zona de conforto. Sujeito que está errado, fazendo tudo errado, com a vida completamente errada, mas está indo tudo bem para ele. A ponto de você fazer igual a Asaf, no Salmo. Você olha para o ímpio e fala, meu Deus, o cara está fazendo tudo errado, né? Tem um texto lá, um Salmo de Asaf, que ele fala isso. Olha, está fazendo tudo errado e está prosperando. Presta atenção nisso. O sofrimento, ele tem esse poder de tirar a pessoa da zona de conforto. Está fazendo errado, mas está indo tudo bem. É mau pai, mas está tudo bem. É um mau marido, mas está tudo bem. Está tudo bem. Cuida mal da saúde, mas está tudo bem. E aí, esse mau pai, mau marido, por ser mau pai, mau marido, o que acontece? Aí começa a ter os problemas no casamento. Começa a ter problema com os filhos, que leva a um sofrimento. Às vezes, a finalidade do sofrimento é tirar a pessoa da zona de conforto. Por quê? Porque está tudo bem. Está tudo bem. Está fazendo tudo errado e está tudo bem. E quando começa o sofrimento, essa pessoa, então, sai da zona de conforto. Ela começa a perceber que o comportamento dela tem uma consequência ruim. Puxa vida, olha, sabe uma coisa, está acontecendo isso por causa que eu estou fazendo aquilo outro. Então, o sofrimento tira a pessoa da zona de conforto. O sofrimento também pode levar uma pessoa a fazer uma reflexão. O sofrimento nos leva a fazer uma pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Por que meu filho está fazendo dessa forma? Por que meu casamento está tão ruim? O sofrimento tem o poder de produzir reflexão. Mas o sofrimento também tem o poder de nos levar a pedir ajuda. Quando é que a pessoa vai ao dentista? Grande parte das pessoas que vão aos dentistas vão quando o dente dói. A dor leva à busca de socorro, a pedido de ajuda. O sofrimento, por último, ele pode indicar que nós estamos sendo reprovados em alguma área da nossa vida. É quando a vida nos bate, é quando nós apanhamos da vida. O que eu quero dizer com isso? O que é essa dor no casamento? Filhos rebeldes, desemprego. O que isso está falando comigo? O que isso está falando comigo que eu não estou escutando? Essa dor que eu estou sentindo no meu corpo, o que essa dor está falando comigo que eu não estou escutando? Eu não quero dizer com isso que todo sofrimento é uma reprovação na vida, mesmo porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então eu não quero generalizar que todo sofrimento, não é isso. Mas eu quero dizer que às vezes é Deus tratando com a pessoa, e a pessoa não está entendendo. Por isso, ao invés de orar
Imagina você vivendo naqueles dias de Lucas ali, você encontra com o filho pródigo. E aí, tá você com sua Bíblia, andando, e o filho pródigo, ei, o que é isso aí na sua mão? Isso aqui é uma Bíblia. Ô moço, ora para mim, eu estou desviado, ora para mim aqui, por favor. E aí ela vai lá, aí o filho pródigo começa a contar as mazelas dele. Olha, perdi tudo, acabei com tudo. Sabe, estou vivendo aqui agora com fome, não tem dinheiro para comer, estou aqui vendo esses porcos, uma inveja da lavagem que eles estão comendo. Sabe, naquele momento você fica com dó, e aí você vai orar para o filho pródigo. Aí você impõe a mão na cabeça do filho pródigo e começa, ô Senhor, prospera o filho pródigo, Senhor, dê prosperidade para o teu servo, Senhor, repreenda o espírito devorador na vida do teu servo, Senhor, quebra toda a maldição, está amarrado. Para pensar. Será que é esse tipo de oração que ele está precisando? Talvez não. Talvez a oração que o filho pródigo esteja precisando é a oração do Salmo 139, versículo de número 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Talvez a oração mais importante a se fazer pelas pessoas seja esse tipo de oração. Deus, revela para o filho pródigo qual o caminho mau que ele andou, Senhor. Revela para ele, Pai, quais foram as decisões erradas que ele tomou para estar vivendo o que ele está vivendo hoje. Quebra, Senhor, na mente dele os paradigmas, revela a maneira errada de administrar dinheiro, ó Deus, que ele tem vivido. Talvez você orar para que Deus revele para a pessoa a forma errada como ela está administrando o dinheiro dela, talvez seja mais importante do que sair repreendendo devorador na vida da pessoa. Revela, Deus, a maneira errada de gerir a vida, a gestão de vida que ele faz. Quando você faz esse tipo de oração, você está indo na causa e não no sintoma. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando se trata de caráter, a gente não pode lidar com sintomas. A gente tem que lidar com a causa. Porque o sintoma, você cura agora, daqui a pouco volta. A causa, uma vez curada, nunca mais volta. Então eu fecho minha Bíblia nesse momento. E quero orar por você nesse instante, antes de nós tomarmos a ceia do Senhor, para que Deus possa usar dessa palavra, para que você seja mais profundo na sua vida, seja menos superficial. Olhe tudo o que está acontecendo com você no contexto de profundidade, não no contexto de superficialidade. Seja profundo, vai na causa e não no sintoma. Vamos orar. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu oro pela vida dessa pessoa que me assiste agora, meu Senhor. Talvez essa palavra tenha sido dura, mas é uma palavra que vai na causa. Uma palavra que não é um analgésico, não, Senhor. É algo que vai na causa, na raiz. E eu oro agora, Pai, para que o Senhor toque na raiz. Talvez o que essa pessoa esteja vivenciando hoje são consequências de coisas da infância dela, do lar que ela foi criada, da forma como foi criada, de erros que se cometeram ao longo, no processo da vida, na forma de administrar seus recursos, na forma de tomar decisões erradas e equivocadas. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida dessa pessoa e faça a Tua obra sobre ela, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Enquanto você prepara a ceia, nós vamos cantar uma canção agora. E enquanto nós cantamos essa canção, você já prepara aí o pão, primeiro o pão, depois eu vou orar pelo cálice de vinho.
silêncio chora, o sol se apagou e ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou e o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se entrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas esmagou. Até escureceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Pegue o seu pão agora. Pegue um pedaço de pão. Nesse momento, levante ele aos céus. Aleluia. A Bíblia diz: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Pai, eu oro agora, consagrando, ó Deus, esse elemento, esse pedaço de pão, símbolo do teu corpo. Senhor, não é sobre a nossa perfeição, não é sobre não pecar, é sobre como lidamos com o pecado após cometermos o erro. E nós nos entregamos diante de Ti e pedimos perdão dos nossos erros e das nossas falhas. Pai, abençoa esse pão agora, em nome de Jesus. E todos comam. Jesus, após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, é o novo testamento. Fazei isso todas as vezes que beberdes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Pega agora o seu cálice e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos agora esse cálice e pedimos que o Senhor abençoe-nos, ó Deus. Pai, nós não estamos aqui para falar de perfeição, porque sabemos que somos pecadores, mas somos pecadores lavados e remidos no Teu sangue. Então nós invocamos o Teu sangue sobre a nossa vida, que nos purifica de todo o mal, de todo o pecado, de toda iniquidade. Jesus, após cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Todos bebam nesse momento. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa ceia. E eu oro, ó Pai, para que em breve, muito em breve, nós possamos estar juntos
para celebrarmos a ceia do Senhor juntos, como corpo, como igreja do Senhor. Pai, abençoa essa família, abençoa essa casa, que o poder da cura e do milagre entre agora dentro dessa casa, em o nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, desde agora e para todo sempre. Vai em paz. Deus em Cristo te abençoe. Vai em paz.